Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal Reflexões Analíticas, canal que esperamos também seja o de vocês e que possa estar auxiliando as pessoas ou aqueles que chegam até aqui a entender, a esclarecer alguns temas, alguns assuntos que nós temos trabalhado e postado neste canal do YouTube. Como nós sempre fazemos, a gente sempre recorre no início das nossas atividades a uma oração, uma prece, rogando aquele apoio, aquele amparo do mundo maior em benefício, em prol de todos nós. E também finalizamos, geralmente, agradecendo esse movimento de agradecimento pelas bênçãos que alcançamos, pelo amparo que nos cremos e confiamos ter sido objetos. Portanto, vamos orar pedindo a Deus, a Jesus, esse amparo para que possamos entender e compreender o tema da noite e também poder trabalhá-lo aqui hoje. Então, vamos orar. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, divino médico e orientador maior de todos nós, de toda a humanidade, nesses instantes, Senhor, em que procuramos nos conectar com os planos maiores da vida, na recepção daquele amparo, daquela assistência, para podermos transmitir de uma forma lúcida e coerente os assuntos desta noite, também te rogando, Senhor, podermos assimilar este conteúdo dentro de uma nova perspectiva mental e emocional de abertura, na busca do entendimento e na compreensão, ao mesmo tempo que estaremos buscando criar aquele senso crítico de que tanto necessitamos. Senhor, pedimos a tua permissão para que possamos estar sob o amparo e assistência amiga dos nossos orientadores e coordenadores espirituais. Possa esses corações amoráveis encontrar em nós aquele espaço para nos auxiliar, auxiliando a todos. Senhor da vida, te pedimos tuas bênçãos para os membros do Grupo Conhecer e para todos aqueles corações que de futuro vierem a nos assistir ou nos ouvir. Que estas luzes aqui derramadas possam também alcançar seus corações, levando-lhes aquele esclarecimento, aquele entendimento de que necessitem ou buscam no seu progresso, no seu caminhar, na direção desta consciência maior, no sentido da nossa evolução. Senhor, ainda lembrando daqueles corações que nos cercam, que se encontram em necessidades maiores, quer sejam parentes, conhecidos, amigos, te rogamos também em benefício de todos eles. E ainda vos pedimos que as tuas bênçãos envolvam toda a humanidade, hoje, agora e sempre. Então, vamos lá compartilhar alguns slides que nós fizemos para que a gente possa orientar de uma forma mais adequada pelos caminhos do tema desta noite. Bom, então o tema desta noite que nós nos propomos trabalhar e trazer algumas reflexões, algumas observações, algumas ponderações acerca dele, se refere pelos caminhos do conhecimento, ou seja, aqueles caminhos do nosso processo evolutivo ou de crescimento. E nós deixamos como subtítulo
esta marca aí que nos informa que os caminhos do conhecimento nos levam ao crescimento e vice-versa. Então, na medida que nós vamos conhecendo, que nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo. E também vice-versa, porque na medida em que nós vamos crescendo, nós vamos nos desenvolvendo, desenvolvendo os potenciais que nós trazemos, nós também vamos conhecendo. Então, é um caminho uma estrada de mão dupla, que funciona nas duas direções. Um nos leva ao outro e o outro também nos leva a um, vamos assim dizer. Então, o conhecimento nos leva ao nosso crescimento, à nossa maturidade, tanto psicológica, emocional, espiritual, quanto versa também. E na medida que nós vamos alcançando essa maturidade, esse crescimento, nesses níveis que apontamos, nós também vamos conhecendo cada vez mais. Então, são como se fossem portas, uma dentro da outra, que vai nos propiciando alcançar cada vez mais degraus superiores ou mais, vamos dizer, profundos ou mais específicos. Enfim, vai nos abrindo toda essa dimensão que está aí à nossa frente de crescer e conhecer. E outras mais ainda que nós vamos tentar aí trabalhar ao longo do tema desta noite. E a imagem que nós propomos aí foi essa imagem da evolução do ser humano, onde a gente começa lá no início, como aqueles seres mais primitivos, como os símios, e vamos nos desenvolvendo passo a passo até atingir essa estatura do homem sapiens sapiens, que é aí toda essa informação apoiada e fundamentada pelos estudos científicos, pelos estudos da lógica, da filosofia e etc. Bem, vamos lá. Um detalhe que nós gostaríamos aqui de deixar para vocês é que na semana que vem nós estamos pretendendo fechar esta temática toda que nós temos abordado aí nas nossas últimas lives da segunda-feira, trazendo esse tema final aí, os ensinamentos espirituais à luz do Evangelho, onde nós vamos abordar 15 princípios fundamentais da verdade ou dos ensinamentos espirituais. E isso procurando fazer aquele correlação, aquele enlace, aquela ponte com os evangelhos propostos e deixados por Jesus. Esse estudo ele foi realizado pelo nosso saudoso e professor Honório Abreu, e nós gostamos demais da sua abordagem, da sua perspectiva, daquilo que ele trouxe, que realmente tem base tanto nos ensinamentos espirituais quanto também na verdade. Então fica aí essa deixa aí para vocês aí nos acompanharem já na semana que vem com esse assunto, com esse tema. Um esclarecimento inicial que nós gostaríamos de fazer, tanto hoje quanto também na semana que vem, de que atualmente nós nos sentimos, de uma certa forma, constrangidos de nos afirmarmos como espíritas. Isso em razão de alguns fatores que a gente vai apresentar aí no próximo slide. Então, nós nos colocamos e nos vemos e nos identificamos como cristãos, mas não esse cristão de hoje, esse cristão moderno. Não. A gente procura se firmar e se fundamentar nos ensinamentos originais de Jesus, ou seja, naquele cristianismo primitivo ou original que Jesus nos legou. Então, a nossa fundamentação é nele, não no que está hoje aí, que nós vemos o que está hoje posto aí como uma caricatura, como um erro, como um desvio
dos ensinamentos deixados por Jesus. E ao longo de todos os nossos estudos que a gente desenvolve aqui no canal, das conversas que a gente mantém com as pessoas, a gente vai mostrando e pontuando essas questões todas. Agora, obviamente, também queremos deixar claro aqui que a gente não pretende convencer ninguém de nada. Não é a nossa intenção aqui convencer os outros, e menos ainda impor as nossas ideias a quem quer que seja. O que nós fazemos aqui no canal, procuramos fazer aqui no canal, é ajudar as pessoas a vir raciocinar, a vir a pensar, a vir criar um senso crítico, a desenvolver um senso crítico que as torne capazes de escolher por si mesmas. Então, nós vamos apresentando as ideias, tanto uma contra a outra, ou seja, a contrapartida daquelas ideias. Apresentamos uma ideia e as suas contrapartidas, deixando a cada um analisar, comparar, verificar, na medida do possível, e decidir por si mesmo. Então, que ninguém está obrigado a aceitar ou acreditar em nós, de forma alguma. E outro detalhe importante que gostaríamos de deixar muito claro para vocês é que tudo que apresentamos não são ideias nossas, não são ideias minhas, pessoais, do Carlos. Nós adotamos essas ideias, esses ensinamentos como verdadeiros, como que estejam conectados ou vinculados à verdade, ou como uma verdade. Ou pelo menos aqueles conhecimentos, aquela informação, aquela ideia que mais aproxima de uma verdade ou da verdade. É nesse sentido. Quando a ideia é nossa, quando o pensamento é meu particular, a gente coloca, olha, eu penso assim, eu considero assim, eu vejo assim, eu entendo assim. A gente deixa bastante claro o que é meu, separando do que nós estamos apresentando. Então, o que nós estamos apresentando são ensinamentos que vêm do mundo superior, dos mundos espirituais, até nós. Hoje, então, essa é a nossa proposta. É um tema bastante desafiador, bastante amplo e complexo. Obviamente que não é possível, em 1 hora e meia, abordar todo o viés e toda a historiografia do conhecimento que chega à esfera humana, chega para nós. Mas a gente gostaria de deixar, pelo menos, algumas diretrizes, alguns veios ou algumas linhas, alguns pontos que possam apoiar vocês nas suas pesquisas futuras e nas suas decisões de futuro, quando vocês forem comparar, verificar ou entender essa história toda. Então, hoje nós vamos abordar a saga da humanidade através dos caminhos do conhecimento. E os caminhos do conhecimento são o único meio que nos permite crescer e passar pelas portas do progresso, pelas portas da evolução, pelas portas do nosso aprimoramento, tanto enquanto indivíduos, como também enquanto coletividade, enquanto sociedade, enquanto humanidade. Então, vocês imaginam se nós não tivéssemos caminhado nas linhas do progresso, como é que estaria o mundo hoje? Nós estaríamos, como nessa foto aí, no fundo da nossa apresentação aí, ou nessa foto anterior aqui. Nós estaríamos aqui ainda, nesse estágio de desenvolvimento, tanto corporal, quanto psíquico, quanto cerebral, e também espiritual. Isso tudo está conectado. Então, os seres que habitavam esse estágio aqui, para chegar nesse estágio aqui,
teve que passar por toda uma linha de progresso, por toda uma linha de crescimento e de desenvolvimento. O que faz isso? Conhecimento. Então, sem conhecimento, não há como a gente crescer, não há como a gente aprender. E na medida que nós vamos aprendendo, nós também vamos conhecendo, nós vamos experienciando. Obviamente que essa questão não é tão simples assim. Nós estamos apresentando isso aqui dentro de uma síntese muito simplória, porque isso vai envolver vários aspectos e vários pontos que nós vamos tentar trabalhá-los, pelo menos alguns deles aqui na nossa apresentação de hoje. Ok? Bem, posto isso aí, que nós teríamos aqui. Então, para nós sairmos deste ponto aqui, chegar a este ponto aqui, nós passamos por todo um processo de crescimento ou evolucional. Portanto, a gente pode ver que há uma evolução tanto biológica, primeiro ponto, uma evolução biológica, ou seja, uma evolução do corpo, da estrutura, da forma exterior desse ser, ou dessa consciência, até chegar a este ponto aqui. Então, ele passou por todo um processo que a ciência vai apresentar isso esplendidamente, passo a passo, mostrando os degraus pelos quais nós passamos. Isso também, muitas vezes as pessoas religiosas falam assim, não, que coloca a religião contra a ciência. Na verdade, gente, não existe essa contradição ou esse embate. Na verdade, a ciência e a religião, elas se complementam, e uma explica a outra. O que existe em função das imperfeições, das dificuldades próprias do ser humano, de cada um de nós, a gente começa a criar esse embate. Se o outro não aceita a minha ideia, o meu pensamento, o meu entendimento, a gente começa a lutar contra ele e impor isso sobre os outros. Bom, a ciência não tem esse papel. O papel da ciência é pesquisar e investigar, provar e comprovar. Infelizmente, as imperfeições humanas, daqueles que fazem parte da ciência, que são humanos, a imperfeição do ser humano, é que vai nos levar a utilizar de forma errada a ciência. Da mesma forma, acontece também com o conhecimento religioso. E nessa área, pior ainda. Tanto é que qualquer um, basta olhar a história humana e ver quantas fogueiras a religião acendeu. Quantas pessoas a religião levou à morte, matou, sacrificou, porque essas pessoas não concordavam com o pensamento dominado pela religião vigente da época. Então, as fogueiras da Inquisição, isso é notório. Negar isto aí nós estamos entrando num outro terreno do absurdo e das problemáticas psíquicas, espirituais e emocionais, dos transtornos dessas questões nesta área aí de problema realmente mental mesmo. Portanto, se nós podemos aqui também observar a evolução desse corpo, dessa forma física, dessa expressão biológica desse ser, a gente vai poder notar aí, a própria ciência vai indicar isso aí, também da evolução cerebral. Agora, o que é o cérebro? Aí nós já estaremos saindo dos terrenos da ciência materialista, que a ciência é materialista? Não, não é. A ciência é aquele padrão ou aquela instituição que deveria estar aberta para pesquisar e investigar qualquer coisa. Infelizmente, a maioria dos homens que compõem, faz parte dessa instituição, vamos assim designar, da ciência, são materialistas e veem na matéria o início e a finalidade de tudo.
Portanto, assim, a religião seria aquele campo, aquela área do saber, do conhecimento, ou aquela instituição que iria abrir para os potenciais além. Por isso que a ciência vai completar a religião vai completar a ciência. E, na verdade, esse esteio aí seria um esteio trinário, que nós teríamos aí ciência, religião e filosofia. Então, essa tríade, essa trindade é que vai dar suporte a todo o crescimento e evolução humana, tanto hoje quanto no futuro e quanto foi no ontem. Mas hoje, devido às nossas próprias dificuldades, esses terrenos, cada um se posiciona num deles e começa a lutar, a brigar contra o outro e querer se impor ao outro e destruir o outro, enquanto que este não é o caminho, é um caminho do erro, da destruição, do caos. No futuro, na medida que nós acreditamos firmemente nisso, com convicção, que nós estamos nesse processo evolutivo, que isso ainda não parou, esse processo ele continua a cada momento, ao longo de milhares de anos. Então, daqui a alguns anos no futuro, sabe-se lá quando, 1000 anos, 2000 anos, pouco importa isso, 10.000 anos, que importância tem isso? Ou até antes, esses três aspectos, esses três vértices, vão estar unidos, trabalhando em conjunto. Filosofia, ciência e religião. Que isso são, na verdade, são facetas de um mesmo princípio, que é o da verdade. Ok? Bom, então já deixando o campo cerebral, porque que o cérebro? O cérebro é apenas aquele instrumento para a manifestação da mente, desse ser que tem uma mente, que possui uma mente. O cérebro é apenas um instrumento. E, consequentemente, para essa mente utilizar um cérebro mais capacitado, um cérebro mais desenvolvido, ela tem que estar num padrão acima. Ou seja, na verdade, o que ocorre primeiro é um desenvolvimento da mente. Então, geralmente, a ciência vê a evolução como se fosse do biológico para o mental. E, na verdade, não ocorre isso. Ou seja, do biológico para a inteligência, porque a inteligência é que coordena e controla tudo isso. Na verdade, é o contrário. Esse princípio inteligente, esse princípio espiritual ou mental, ele vai desenvolvendo a sua mente, consequentemente, essa mente vai precisar de um cérebro mais aprimorado, um cérebro mais desenvolvido, e isso vai desenvolver uma forma biológica mais aprimorada, mais bela, mais conforme com os padrões e as necessidades de manifestações deste ser que é uma inteligência, o que em si já é uma inteligência. Ele possui inteligência. Essa inteligência ela evolui, ela se expande, ela se desenvolve. E na medida que ela faz isso, ela vai desenvolvendo em si, ela vai desenvolvendo mesmo vários potenciais que estão inscritos nela, ou seja, estão em estados de germe, como uma semente. Na semente não tem uma árvore, então a árvore na semente ela está em estado germinal, está em estágio inicial. A mesma coisa ocorre aqui. Então nós temos, enquanto seres inteligentes, enquanto uma consciência em evolução, nós temos vários potenciais que nós vamos desenvolvendo isso ao longo do tempo, com o passar do tempo. Então, em cada estágio aqui, esses potenciais vão ganhando expansão, vão ganhando acuidade, desenvoltura, ampliação, se ampliando, atingindo cada vez limites mais longos. E temos aí os sentidos, a própria inteligência. E a gente pode ver isso claramente, que a inteligência, ela evolui. Se a inteligência evolui,
E nós somos inteligentes, então nós estamos em evolução. Nós estamos em crescimento. E, em consequência, a nossa alma, ou esse espírito, essa mônada celeste, ela que, na verdade, está em evolução. Ela que está em crescimento. E ela que comanda, coordena todo esse processo. Então, o processo não vem, vamos dizer, daqui para cá. Ela vem daqui para cá. Então, o processo de desenvolvimento, ele vem de cima para baixo. Então, é como se vê um processo de descida e depois um processo de subida. Porque nessa subida, essa inteligência vai se desenvolvendo, vai elaborando seus potenciais, ela vai progredindo, ela vai se ampliando, ela vai atingindo aspectos cada vez maiores, melhores, mais perfeitos. Então, existe um aperfeiçoamento do ser. Bom, então vamos apresentar aí, após essas palavras iniciais, a nossa sinopse do estudo de hoje. É aquela questão, nós não nascemos sabendo, ninguém nasce sabendo. Nem enquanto ser, isto é, enquanto espíritos, e nem enquanto uma pessoa, uma persona, uma personalidade. Porque se Deus criasse o espírito, o ser, já sabendo muita coisa, e outro sabendo pouco ou menos, não haveria aí justiça, não haveria aí equidade. Então, ele estaria puxando, vamos dizer, a sardinha mais para um, ele estaria gostando mais de um e se desagradando de outro. Então, não pode ser. Numa visão de Deus, onde ele seja justo e bom, ele tem que criar todos na mesma condição, com as mesmas capacidades, com os mesmos potenciais. Agora, cabe aos próprios ser desenvolver, elaborar, ou seja, evoluir. Então, o crescimento nosso parte de nós mesmos. Agora, a gente não nasce sabendo. Então, nós temos que aprender. Então, como crescer? Como podemos nos desenvolver? A gente não nasceu sabendo. Portanto, deixando essas linhas anteriores à questão humana, a esse desenvolvimento do ser, partindo do ponto, olhando para nós como uma pessoa, já aqui presente, nesse estágio que nos encontramos, então, como nos tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais lúcida, uma pessoa mais consciente, uma pessoa superior, e etc. Quais os caminhos que nós temos para a gente conseguir alcançar esses objetivos, essas metas? E um ponto importante nessa questão toda, que é de se perguntar, eu tenho este interesse? E uma segunda pergunta é, por que eu deveria tê-lo? Então, hoje nós vamos falar sobre essas questões relativas aos nossos processos de aprendizagem. Então, a gente não vai abordar aquela evolução, aquele desenvolvimento, aquele progresso lá nos estágios iniciais do ser, até chegar no ponto onde nós nos encontramos. Então, essa imagem que nós apresentamos aí atrás de nós, e também no início da nossa apresentação, é apenas uma representação, uma apresentação mesmo, que a gente não vai abordar essa questão em si. A gente vai abordar a questão humana, a partir do ponto de vista humano, do nosso ponto de vista, desse estágio que nós já nos encontramos. Ok? Bom, relativa àquele tema que nós estamos falando lá anteriormente, que a gente se sente hoje constrangido de se dizer espírita, então hoje nós nos vemos, nos identificamos, nos colocamos como cristão espiritualista. Espiritualista por quê? Porque nós nos diferenciamos desse cristianismo moderno, desses cristãos modernos. Nós nos fundamentamos
como nós dissemos antes, naquele cristianismo lá de trás, lá da origem, aquele cristianismo que Jesus realmente ensinou, e que foi ensinado e proposto ali até o ano 300 depois de Jesus. Que a partir do ano 300, o cristianismo começou a sofrer diversas e várias deturpações com a criação do catolicismo, e depois houve mais divergências ainda, mais contratempos, mais dificuldades com o nascimento e o advento ao mundo do protestantismo. Na verdade, o protestantismo veio para corrigir as falhas, os problemas do catolicismo, e ele se perdeu no caminho ainda, se tornando pior ainda, às vezes, ou até mais confuso do que o catolicismo, apesar de ter resgatado algumas coisas. Eles resgatou outras e caiu em outras. Então, realmente é complexo, né? Essa questão da evolução humana, do progresso do conhecimento, e nós vamos tentar ver isso aqui, tentar até entender isso aqui um pouco hoje. E por que a gente não se vê como espírita? Porque nós, hoje, assim, para se dizer espírita, você tem que ter uma pureza doutrinária, ou tem que acreditar ou aceitar uma infabilidade do Allan Kardec. E nós não concordamos com isso. Nós não vemos ninguém como infalíveis. Isso não existe. Nem no mundo espiritual e nem aqui na Terra. Inclusive, os próprios ensinamentos do Allan Kardec colocam que a gente tem que colocar sob a baliza os ensinamentos dos espíritos. Então, não é tudo que os espíritos falam que a gente deve aceitar. Instrução essa que também está no próprio Evangelho, onde João vai nos colocar nas suas cartas lá, que a gente tem que provar se os espíritos são de Deus ou não. Ou seja, se eles são espíritos santos ou se eles são espíritos complicados, ainda aí trazendo algumas dificuldades que a própria igreja vai denominar aí, a própria religião vai denominar de demônios, satanás, etc, etc. Dentro dessas linhas. Então a gente tem que saber. Então a gente não vemos ninguém como infalíveis. O único ser que nós entendemos como infalível é Jesus. Abaixo dele, ou seja, um ser que está na condição de um ser puro, de um espírito puro, de uma mônada pura. Caso contrário, não existe infabilidade. E por que um ser como Jesus é infalível? Porque além dele estar já nesse estágio de pureza, ele está naquele ponto que ele pode dizer: eu e o Pai somos um. Eu faço a vontade de Deus. Então, se ele faz a vontade de Deus, ele é infalível, porque ele não está fazendo a vontade dele, da persona, da pessoa dele. Está fazendo a vontade de Deus. Então, quando nós chegamos nesse estágio, nos tornamos infalíveis. Se nós não chegamos lá, nós não somos infalíveis. A gente pode cometer erro, a gente pode ter uma visão distorcida, uma visão equivocada, etc. Então, a gente não concorda com a infalibilidade do Allan Kardec. Então, a gente não pode se dizer, dentro desse patamar, dentro desse prisma, como espírita. Por exemplo, a gente não concorda nem com isso e também não concordamos com várias informações que são adotadas no movimento espírita como verdadeiras. Por exemplo, vamos dar 2 exemplos disso. Uma relativa a Allan Kardec. No livro Gênesis, da autoria de Allan Kardec, tem várias teorias lá e propostas que ele apresenta, com as quais nós não concordamos. Nós divergimos frontalmente da visão dele. Agora, dentro do movimento espírita, por exemplo, é aceita a teoria da catatonia de Lázaro. Para muitos espíritos, Lázaro não morreu. Não houve um desligamento do espírito do corpo. Se houve ou não, eu não posso dizer. Não cabe a mim afirmar ou não, porque não tem condições para isso. Mas o que os evangelhos nos apresentam é que Lázaro estava morto e até fedia. Se ele estava morto e fedia, já houve ali um desligamento. Aí nós ficamos com o evangelho. Nós concordamos com o evangelho. E eu acho interessante a nossa questão que a gente propõe para o meio espírita, assim, eles
os espíritas, como todos nós temos várias contradições, nós temos vários problemas. Um dos problemas que a humanidade tem, que o ser humano tem, é ser contraditório. A gente não consegue abranger o nosso olhar. Geralmente a gente vê uma coisa, depois vê outra, e essas coisas estão desconexas. Esse é um dos problemas nossos. E isso tem uma explicação psicológica para esse fato, por essa razão. Inclusive, a gente pode até fundamentar aí na pesquisa psiquiátrica ou na pesquisa científica, falando dessa pesquisa biológica, falando dessa divisão dos nossos cérebros, que o nosso cérebro são duas partes, são dois hemisférios que estão conectados, mas eles são dois hemisférios. Então, essa dificuldade a gente apresenta até nesse campo aí, nesse setor aí. Talvez pode ter bases nessa questão. Então, nós somos bastante dicotômicos. Somos bastante dicotômicos. Por exemplo, vou dar esse exemplo aí do questão do Lázaro. Os espíritos, de uma forma geral, aceitam que o Lázaro estava no estado catatônico, no estado de catatonia, ou de catalepsia, tá? Naquele estado de catalepsia em que ele não estava desconectado do corpo, o espírito não estava desligado do corpo. Então, Jesus não fez nada mais, nada menos do que acordar ou despertar o espírito desse estado de catalepsia. Nós não concordamos com isso. Consideramos e entendemos que realmente havia ali um desligamento e Jesus, através dos seus potenciais, das suas capacidades superiores, consegue ligar de novo o espírito ao corpo. E é interessante que o meio espírita não aceita isso, mas, em contrapartida, aceita que Jesus é capaz de pegar um pedaço de pão e 5 peixes, ou sei lá quantos pães, 2 pedaços de pães lá, e multiplicar isso numa quantidade enorme para milhares de pessoas. Como que pode isso? Aí eu pergunto, qual que é mais fácil? Fazer uma multiplicação dessa, porque da onde ele tirou esses elementos para fazer que essa coisa multiplicasse? Do que reconectar um espírito ao corpo? Eu acho que reconectar o espírito ao corpo é muito mais fácil do que multiplicar 5 peixinhos e alguns pãezinhos em centenas para encher várias cestas e alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. Eu acho isso muito mais complicado. É interessante, tá vendo? A loucura humana, como que nós somos dicotômicos, como nós somos contraditórios, porque eu aceito uma coisa e rejeito a outra. Agora eu pergunto para vocês, qual que é o mais absurdo nessa história aí? Fazer uma reconexão ou fazer uma multiplicação? Então, já que para ser espírita eu tenho que aceitar a catalepsia de Lázaro, então eu não me considero como espírita. Sou, sim, um grande admirador dos ensinamentos espíritas, porque quando eles têm como a base a verdade, e a doutrina espírita é uma das linhas de conhecimento que vai nos apresentar muitas verdades atualmente, que os outros caminhos aí têm muitos erros. Então, hoje em dia, desses caminhos de conhecimento, o que está mais puro seria o espiritismo. Mas já está contando ainda já com vários problemas, várias dificuldades. Porque tem muita gente aí falando que é espírita e não é espírita, está mais nas linhas do espiritualismo e tudo mais. Então a gente tem que ver o que, na verdade, está sendo apresentado. O que é apresentado é verdade? Se for, sem problema, não importa onde isso esteja. Por isso nós colocamos aí que nós buscamos, acima de tudo, a verdade. Se a verdade está no Espiritismo, perfeito. É verdade. Se o Espiritismo nos apresenta a verdade, ponto final. E se o catolicismo nos apresenta a verdade, ponto final. Se o protestantismo, ponto final. Se é o budismo, ponto final. Então, não importa o rótulo, ou a organização, ou aquilo que se convencionou aí, ser designado aí, na apresentação dessas instituições criadas pelos homens. Isso aí não importa. O que importa é se aquilo que está sendo apresentado é verdade.
Então, da onde que vem? Não interessa. Se é verdade, veio de Deus. Porque Deus é a verdade. É isso que importa. O resto é problemáticas humanas. É os preconceitos humanos, é as imperfeições humanas, as dificuldades humanas que apega aquilo, adota aquilo, abocanha aquilo e vai defender aquilo a unhas e dentes e vai levar para ali deturpação, desvio, mal entendimento, as dificuldades próprias de cada um de nós e nossa dos seres humanos. Ok? Bom, nesse sentido, a gente encontra lá na assertiva de João, na sua carta evangélica, no capítulo 8, no versículo 32, onde ele vai dizer: e conhecereis a verdade vos libertará. Lema esse que a doutrina espírita, o espiritismo também vai adotar e vai apresentar esse convite para nós, para que a gente busque conhecer a verdade, e a verdade, na medida que a gente conhece a verdade, ela nos liberta. Ela nos liberta do quê? Dos preconceitos, das dificuldades, das imperfeições que nós temos, que o ser humano tem, e apresenta isso. Por isso que nós vamos nos designar muito mais como buscamos, acima de tudo, a verdade. Então, nós somos buscadores da verdade. A gente busca essa libertação. Bom, o Emmanuel vai nos apresentar também um convite, uma chamada, uma instrução, um conhecimento bastante interessante. Ele diz: desperta e faça algo que te impulsione para a frente na estrada da elevação. Esse texto foi ditado através do Chico e é bastante interessante, porque realmente é verdadeiro o que ele nos apresenta. Primeiro, nós temos necessidade de nos despertar. E também temos a necessidade de fazer algo que vai nos impulsionar para frente, nessa estrada do conhecimento, nessa estrada da evolução, da aprendizagem. Então, nós concordamos totalmente com o Emmanuel. E temos aqui um texto também que nos chamou bastante a nossa atenção, que tem a ver com tudo isso. Esse texto está chama Vozes do Espírito e consta do livro do Chico Xavier, Aulas da Vida. Alguns até especulam que esse texto foi apresentado por um amigo espiritual que se intitulou O Espírito. E alguns até especulam que talvez esse Espírito possa ser até Jesus. Possível, é. Obviamente, Jesus não comunicou diretamente com o Chico através do Chico. Aí, nesse ponto, a gente discorda de qualquer pensador, ou propagandista, ou médium espírita, ou palestrante espírita, qualquer um do meio espírita que advogue isso, e Jesus comunicou diretamente através do Chico, e a gente discorda. E a gente apresenta por que nós discordamos. Veja bem, o próprio movimento espírita, ou alguns do movimento espírita, algum palestrante, algum médium vai falar e vai colocar que, para o Chico receber a mensagem de Maria de Nazaré, o Emmanuel teve que servir de intermediário, de ponte, para que ela pudesse dar a comunicação. Agora, vocês acham que Jesus está acima ou abaixo de Maria de Nazaré? Se ele, para receber a comunicação da Maria de Nazaré, não teve condições de receber a comunicação direta, como que eu teria condições de receber a comunicação de Jesus se está muito mais acima? Então é impossível. Não estou falando que não tenha sido Jesus, estou falando que ele não deu a comunicação de forma direta através do Chico. Ele pode ter dado através de várias pessoas, porque a gente sabe disso. E às vezes tem entre aquele espírito dando comunicação e o médium pode ter vários outros espíritos intermediando aquela comunicação. Inclusive, esse é até um dos problemas desse conhecimento que vem do mundo espiritual até nós.
Ele vai colocar o seguinte: a natureza é minha mãe, o universo é meu caminho, a eternidade é meu reino, a imortalidade é minha vida, a mente é meu lar, o coração é meu templo, a verdade é meu culto, o amor é minha lei, a forma em si é minha manifestação, a consciência é meu guia, a paz é meu abrigo, a experiência é minha escola, o obstáculo é minha lição, a dificuldade é meu estímulo, a alegria é meu cântico, a dor é meu aviso, a luz é minha realização, o trabalho é minha bênção, o amigo é meu companheiro, o adversário é meu instrutor, o próximo é meu irmão, a luta é minha oportunidade, o passado é minha advertência, o presente é minha realidade, o futuro é minha promessa, o equilíbrio é minha atitude, a ordem é minha senha, a beleza é meu ideal, a perfeição é meu destino. Então, nós apresentamos esse texto aí porque nós nos identificamos totalmente com ele. Para nós, pouco importa quem foi que disse, se foi um espírito, se foi da cabeça do Chico, para nós isso não tem a menor importância de onde isso veio. O importante é que ele é uma síntese poética muito bonita de muitas coisas. E nós concordamos que ele é verdadeiro. Isso é verdade. E isso aí tem tudo a ver com o que nós vamos apresentar hoje, com aquilo que nós estamos apresentando hoje. Tem tudo a ver. Para a gente trabalhar esse texto aí, a gente tem que ficar várias aulas trabalhando esses termos aí. Então, o coração é meu templo, a verdade é meu culto. Concordo totalmente. Concordo totalmente. O amor é a minha lei. A consciência é meu guia. E é isso aí que nós buscamos, é isso aí que nós desejamos. É isso aí que nós nos esforçamos para alcançar. E ele tem muito a ver com esse trabalho que a gente apresenta hoje aí. Porque a perfeição é o nosso destino. É o destino de todos nós. E para a gente alcançar essa perfeição, nós vamos ter que trilhar pelos caminhos do conhecimento. Então, o primeiro ponto que a gente apresenta é a busca da verdade. Mas onde está a verdade? E como saber se é verdade? Perguntas super importantes. Bom, a partir do momento que nós não temos conhecimento, que nós não temos informação, que a gente está num processo de aprendizagem, como saber se aquilo é verdade ou não? A única forma é a gente fazer um comparativo. Então, a gente tem que utilizar a lógica, a razão e o bom senso para cotejar essas ideias, essa informação, esse conhecimento, pesá-lo, trabalhar com o nosso senso crítico, para a gente poder definir. E assim a gente pode definir o que é melhor e o que é pior. O que é melhor, ou é verdade, ou pelo menos vai estar mais próximo da verdade. Mais próximo. Então, por exemplo, nós temos duas ideias acerca de Deus. Uma das ideias vai nos apresentar um Deus cruel, vingativo, punitivo e etc. A outra vai nos apresentar um Deus justo, um Deus que é Pai, que é amoroso e que é misericórdia. Então, qual delas você vê como a mais verdadeira e correta? Porque, veja bem, quando você fala, quando nós falamos, quando a religião nos apresenta um Deus cruel, vingativo, punitivo, o que é isso? Nós estamos projetando a nossa ideia, aquilo que nós somos, em Deus,
Então, nós estamos criando um Deus à nossa imagem e semelhança, porque nós somos cruéis, vingativos, punitivos, violentos, nós somos tudo isso. Então, a gente está criando um Deus à nossa imagem. Agora, um ser, para ser superior, para ele ser criador, ele tem que ser, no mínimo, justo, amoroso e misericordioso. Então, aqueles que querem, não aceitam que Deus seja justo, amoroso, misericordioso, é o direito deles. Não vou discutir com essas pessoas, não vou brigar com essas pessoas, que elas sigam o seu caminho, que vá em paz. Mas eu não posso concordar com isso. Então, para mim, essa segunda ideia que é a verdadeira, que é a correta, porque ela tem lógica, ela tem sentido. Ela é muito mais superior do que a primeira ideia. Então, mesmo que ela não seja verdade, ela vai estar mais próxima da verdade. Se você me apresentar uma ideia melhor do que essa, superior a essa, a gente abre mão dela e vamos ficar com a sua, porque ela vai estar ainda mais próxima da verdade ainda. Então, a questão é essa. Simples assim. Não tem muita complicação. As complicações vêm de acordo com as nossas dificuldades. Agora, para a gente chegar nesse ponto aí, aquilo que nós falamos antes e no início, é muito importante nós criarmos um senso crítico. E se nós não tivermos um senso crítico, não há como a gente trabalhar nessas questões todas. E é esse que é o nosso grande problema. Porque nós estamos empurrando a nossa responsabilidade para as outras pessoas. A gente não quer assumir. Então vem alguém, nos apresenta uma coisa, a gente já adota aquilo como verdadeiro, como certo. Beleza, não é isso mesmo. Se a gente acha bonito, então, aí nós temos essas dificuldades emocionais e psicológicas nossas, que é próprios da nossa infantilidade. Então, o nosso canal, os nossos estudos aqui, visa exatamente levar as pessoas a se educarem, a amadurecerem a sua mentalidade, o seu emocional, o seu senso crítico, a alimentar, fomentar, a desenvolver esse senso crítico para que elas possam vir a pensar por si mesmas. E isso no mundo, a gente não vê isto. Não vemos a sociedade, as religiões fazendo isso, tentando, ajudando as pessoas de tal forma, educando-as para que elas possam se desenvolver por si mesmas a partir daquele ponto de trabalhar o desenvolvimento da mentalidade para que ela possa pensar por si mesmas e decidir por si mesmas. Então, isso é o que nos falta para nós. Então, a verdade, ela não está circunscrita a tempo e espaço. A verdade, ela é perene e eterna. Ela é o que é em todos os tempos, em todas as culturas, em todas as religiões, filosofias, ciência e etc. A verdade é única e universal. O que é verdade na ciência vai ser verdade na religião, vai ser verdade na filosofia e vice-versa. Não tem churumelos, não tem outra questão. A verdade, ela é o que é. E outra, ela não nos pede licença, ela não nos pede autorização, ela não... Pouco importa se a gente aceita, a gente não aceita, a gente está brigando com ela, a gente está matando. A verdade, ela é o que é. Ponto. Então, cabe a nós virmos a descobrir o que é essa verdade, o que ela é, e aceitá-la. E toda vez que a gente luta contra a verdade, nós criamos complicações para nós mesmos. A gente desenvolve algumas desarmonias, alguns desequilíbrios, alguns problemas que nós vamos ter consequências de futuro e consequências não agradáveis, consequências complicadas. Então, nós necessitamos conhecer. A gente precisa conhecer até que a gente possa saber o que é verdade e o que não é. Separar o joio do trigo. Ou o trigo do joio. Saber destacar um do outro. Sem conhecimento, isso não é possível.
Então, como fazê-lo? Obviamente, estudando, pesquisando, investigando, aprendendo, experimentando, compreendendo, uma série de processos aí, como um verdadeiro cientista, analisando e etc. É aquilo que nós já falamos no início. Aqui a gente não tem pretensão de convencer ninguém de nada. A gente temos apresentado, o que a gente tem aprendido e que nós consideramos ser verdadeiro, ou pelo menos o mais próximo disto, desta verdade. Nesse sentido, isso aí até pelas informações, pelos ensinamentos espirituais, Jesus é aquele ser que vai coordenar todo o processo de evolução e de conhecimento dos povos da Terra, ou seja, da humanidade. Por isso, ele é considerado o governador espiritual da Terra. E o próprio meio espírita concorda e confirma esse ponto aí, essa informação. Tanto é que também os amigos espirituais confirmam essa questão aí. Bem, e ele, como esse coordenador, como esse gerenciador, esse orientador do progresso dos seres humanos, ele está sempre enviando para nós, para a humanidade, vários mensageiros que vêm alavancar o progresso dos homens, dos seres humanos, homens e mulheres do planeta Terra. E isso tanto é feito a nível espiritual, quanto também a nível material. Então, o progresso ele vai ocorrendo em duas ordens, em duas dimensões. Ou a gente fala em duas direções. Naquela direção vertical, que é o progresso espiritual, e na direção horizontal, que é o progresso material. Mas essas duas coisas são importantes. Os grandes personagens da história, portanto, são embaixadores, são aquelas pessoas que foram enviados por Jesus para ensinar os homens, os seres humanos, e ao mesmo tempo abrindo caminhos do progresso, ao mesmo tempo alavancando o nosso progresso em todos os setores, amplamente. Tanto, vamos dizer, a gente poderia resumir nesse progresso espiritual quanto nesse progresso material. Mas isso é um resumo, é uma síntese. A gente tem um progresso social, temos um progresso psicológico, de conhecimento, de informações, de todos os níveis. Então, ao longo da história, nós tivemos muitas revelações. A gente não teve só 3 revelações, como algumas linhas de conhecimento, como por exemplo, a doutrina espírita apresenta. Não, gente, tivemos muitas revelações ao longo da história. Ou seja, o que são as revelações? As revelações são fontes de conhecimento, são fontes de informação. A gente pode citar algumas aqui. Algumas, porque são várias, são milhares. Na verdade, a gente não sabe nem quantas que foram em função da quantidade de pessoas, porque a gente nunca está abandonado. Então, a gente podemos citar alguns que foram alguns marcos. Tem outros, vários outros ainda. Como a gente pode ter, por exemplo, Lao Tse, Krishna, Buda, Sócrates, Moisés, o próprio Jesus, ele veio em pessoa aqui trazer informações, orientações, conhecimentos, Maomé e etc. Isso para a gente citar alguns. Como eu já falei, são vários. Agora, se a gente for olhar, assim, for pegando todas essas revelações que foram trazidas para a humanidade, se a gente fôssemos agrupá-las, aí a gente poderíamos dizer, agrupar esse em 3 revelações fundamentais ou básicas, porque aquelas revelações são mais marcantes e são mais caracterizadas. E a gente pode juntar todas as outras nessas aí, agrupar essa nesses 3 pontos aí. Então, nós podemos dizer que nós tivemos a revelação aí com Moisés, que veio ensinar a justiça aos homens, ensinar os homens a serem justos. Tivemos a revelação de Jesus, que é aquela revelação
que veio trazer o amor, esse entendimento mais amplo, até refazendo aquilo que Moisés fez de errado também, corrigindo os desvios que houve em cima da revelação de Moisés, na revelação mosaica, e ao mesmo tempo, Jesus, como ele é um ser distinto, como é um ser, como governador da Terra, como um orientador do processo evolutivo da Terra, ele já sabia que os seus ensinamentos seriam deturpados ao longo do tempo. Aí é onde ele vai prometer o Consolador prometido, ou seja, aquela revelação espiritual, que eles vão trazer aí o esclarecimento. E essa revelação vai ser configurada, vai ser agrupada no que hoje nós conhecemos como doutrina espírita, como o Espiritismo. Vai ser configurado. Assim como a revelação de Moisés está configurado no Antigo Testamento, lá, nos Pentateuco mosaico, lá, na Bíblia Antiga, na Bíblia do povo hebreu, do povo judaico, assim como as revelações de Jesus foi sintetizada, como eu falo, foi juntada, né? Como é que unificada nos evangelhos, assim também as revelações desse Consolador, ou essa revelação espiritual, também a palavra correta está me fugindo aqui, não estou sabendo expressá-la, mas ela foi englobalizada, ela foi unida no que a gente conhece como Espiritismo, como foi acrescentada, né? Podemos falar que foi codificada, né? Foi unificada, você junta aquelas informações, aquele conhecimento num corpo, em um corpo. Então, o corpo de Jesus representa a sua revelação, assim como a revelação de Moisés está configurada nesse corpo, nesse Pentateuco mosaico. É nesse sentido que eu queria falar. A palavra correta me fugiu e eu não consegui trazer para vocês. Então, as revelações ou os ensinamentos espirituais, eles sempre existiram ao longo de todo o tempo, em todas as épocas da humanidade. Desde a idade lá das cavernas, desse homem primitivo que a gente apresenta aí atrás de nós aí. Então, é algo que nunca faltou, pois Deus jamais abandona os seus filhos, ou nos deixa sem amparo, sem auxílio e sem assistência. Então, Deus não faz isso. E Jesus, como orientador maior, como coordenador desse processo, ele está sempre enviando aquela pessoa, aquele ser que vem ajudar os outros, ou seja, vem alavancar o nosso progresso, o nosso desenvolvimento. Então, qual é a diferença entre as outras épocas e o Consolador prometido, ou seja, o Espiritismo, esse momento atual? Qual é a diferença entre um e outro? É porque, hoje em dia, essas manifestações espirituais, elas ganharam o mundo, elas estão ocorrendo em todos os tempos e em todos os lugares ao mesmo tempo, cumprindo aquela promessa que Jesus fez lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, onde ele vai dizer: nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão. Nesses dias derramarei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Então, as manifestações espirituais vêm cumprir essa promessa de Jesus. É o Espírito Santo. Essa revelação, ter essa espiritualidade santificada ou que está naquele estado de bondade, de esclarecimento, de conhecimento. E nas outras épocas, essas revelações, dessas manifestações do mundo superior eram esparsas, eram localizados, eram aqui e ali. Hoje não. Hoje todo mundo está falando, todo mundo está trazendo. A verdade vem
de todas as formas, por todos os meios. Está aberto, está disponível às pessoas. Obviamente que, ao mesmo tempo que houve essa abertura, no meio de nós também vai haver o joio. O próprio Jesus profetizou isso na sua parábola, ele coloca a parábola do joio e do trigo. Que seria aberta a porta. Mas, se a porta é aberta para o bem chegar, também o mal também pode vir. Então, a gente tem que separar, saber separar, distinguir a verdade da mentira. Então, em nossas reflexões de hoje, não vamos abordar a evolução desde o princípio, quando nós falamos isso, lá dos diversos reinos. A gente vai abordar essa chegada do conhecimento a partir desse ponto que nós nos encontramos, da humanidade. Primeiro, a gente tem que ver que tem duas espécies de evolução ou de progresso. Nós vamos ter uma evolução horizontal, que é o progresso do mundo material, como nós falamos, é o desenvolvimento da cultura, da sociedade, de todo esse progresso que vai ocorrer no campo horizontal. Então, ele não abre o ser naquele sentido da verticalidade, para a gente assumir ou penetrar novas dimensões. Ela está toda no processo material. E como está na horizontal, ela acaba ficando por aqui mesmo. Ela não tem como avançar para os aspectos superiores da existência, do existir. A que faz isso, a evolução que faz isso, essa evolução vertical, onde ela vai configurar o desenvolvimento do ser, ou da pessoa, da personalidade e de todos os atributos que estão íncitos em nós, ou nesse ser. E quais são esses atributos? A gente pode citar alguns aqui. Consciência, vontade, conhecimento, o conhecimento de si mesmo, o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento psíquico, psicológico, o equilíbrio, o amor, a fraternidade, as nossas próprias percepções, a moralidade, a ética, são todos valores e atributos que nós temos que desenvolver. E na medida que a gente vai desenvolvendo isso, nós vamos nos ampliando, nós vamos seguindo nessa verticalidade. Obviamente, na medida que a gente avança nesse progresso, nessa evolução vertical, ela também vai afetando, ela vai interferindo, ela vai alavancando o progresso material. Uma reflete sobre a outra. E, em contrapartida, a gente também fazer esse processo educacional, nós também temos que educar, temos que trabalhar em cima do nosso egoísmo, das paixões que nós trazemos, superar as más tendências, as imperfeições que nós temos, depurar o nosso pensamento, ou numa palavra, a gente pode resumir todas essas questões em uma palavra, sintetizá-las numa palavra. Ou seja, trabalhar as nossas sombras. E o que é as nossas sombras? É tudo isso que está sendo colocado. São aqueles traumas, aqueles desequilíbrios, essas tendências equivocadas que a gente tem, esse pensamento desequilibrado, essa falta de harmonia emocional, tudo isso vai fazer parte dessas sombras íntimas, ou essa sombra que estamos nós, e que alguns linhas da psicanálise, como por exemplo a Jungiana, vai até trabalhar essas questões. Né? Então nós vamos aqui hoje focar naqueles processos que vai nos ajudar, ou no conhecimento que vai nos ajudar, vai nos alavancar a nossa evolução vertical. Ou seja, naquilo que se refere, nós podemos nos referir, na espiritualização do ser, ou do nosso ser, ou a nossa espiritualização. A gente pode resumir ou sintetizar nesta palavra aí. Então, nesse sentido, nós temos basicamente 4 meios ou formas de conhecermos ou de aprender. E tem 4 meios nesse processo de aprendizagem. Quais são eles? O primeiro é através da ação, é através do fazer, do agir. É através das atitudes, do comportamento, nós estamos aprendendo. No fazer, na ação, no agir.
A segunda forma que nós temos de aprender é através do sentir, ou seja, desses processos emocionais. Através dele nós estamos aprendendo. E nós estamos também conhecendo. São formas de conhecimento, são processos de conhecimento. O terceiro ponto que a gente tem aí de aprendizagem é através da razão, onde a gente vai desenvolvendo os processos da inteligência, ou seja, todas as nossas atividades racionais. E nós vamos ter um quarto meio aí de aprendizagem, que é através desse contato, vamos dizer, desse campo espiritual que nós temos. Que nós somos um ser espiritual. Nós somos um ser, uma inteligência que vem, que foi criada por Deus, esse ser, essa partícula divina em nós. Então, isso vai configurar o nosso campo espiritual. Isso também vai configurar também esses processos de aprendizagem. E nesse contato também que a gente tem com o mundo espiritual. Então, ele vai além desses meios anteriores. Porque a gente vivencia, por exemplo, o mundo espiritual. À noite, quando nós dormimos, a gente penetra nesse mundo espiritual. E lá a gente aprende, lá a gente vivencia, lá a gente faz, a gente age, a gente sente, a gente pensa. Tudo, mas só quando a gente acorda aí, esses processos, essas informações não chegam até nós. É como se elas ficassem retidas nesse campo espiritual. O que chega para nós é aquela intuição, aquele pressentimento, aquela sensação vaga. Então, a gente pode definir esses quatro meios aí, ou formas da gente conhecer, da gente aprender. E, ao mesmo tempo, são processos também de desenvolvimento, de aprimoramento, de progresso, de evolução. No futuro, gente, com certeza a gente vai desenvolver outras esferas ou campos de aprendizagem. Na medida que nós formos nos desenvolvendo, esses potenciais a gente traz, que nós vamos desenvolvendo as nossas capacidades, que a gente vai desenvolvendo os nossos sentidos, vamos ampliando e desenvolvendo até novos sentidos, novas percepções, a gente vai desenvolver outras esferas, outros campos de aprendizagem. Mas isso está lá na frente. Que nós somos seres que ficaremos em perpétuo progresso, perpétuo desenvolvimento, em perpétua evolução. A evolução ela nunca termina. Ela se inicia com o nascimento do ser e aí também ela é eterna, ela é abrangente, ela é infinita. Então, o nosso desenvolvimento, a nossa evolução, ela é infinita. Então, esses caminhos de aprendizagem ou de conhecimento, ela tem uma relação com as esferas do nosso existir ou do nosso ser. Porque o nosso ser, ele é composto de 4 esferas também. E nos nossos estudos, a gente está sempre se referindo a elas. Por exemplo, nós temos a aprendizagem através do fazer, do agir. Essa aprendizagem ela está correlacionada, está ligada, ela está linkada com os processos corporais. Não é através do corpo que nós agimos, que nós fazemos, que nós atuamos, que nós absorvemos, que nós aprendemos? Pois é. Então, essa aprendizagem ela está linkada, está conectada com os processos corporais. Da mesma forma, a aprendizagem que nós fazemos através da emoção, ela vai estar conectada, linkada, vinculada aos processos emocionais que nós temos. Do mesmo modo, são aquela aprendizagem que nós fazemos através da razão, que vai estar vinculada com os processos mentais. E nós vamos ter um quarto processo, que é o processo através do espiritual, que são os processos espirituais. Então, nós temos, basicamente, 4 campos, ou 4 esferas. Nós, enquanto seres, enquanto espíritos, enquanto almas, enquanto inteligência, uma consciência em evolução,
nós existimos em 4 esferas, podemos assim dizer, em 4 andares, em 4 dimensões, podemos assim dizer. Nós temos o nosso corpo, nós temos aqueles processos emocionais, nós temos os processos mentais ou psicológicos e os processos espirituais. Então, nós existimos nessas 4 esferas, e essas 4 esferas fazem parte do nosso ser. Isso é uno, está unificado em nós. Então, através desses 4 processos, a gente vai conhecendo, a gente vai aprendendo, a gente vai elaborando, a gente vai desenvolvendo. Tudo vai girar em torno aí desses 4 aspectos aí. Então, quais linhas de conhecimento que nós temos? Nós vamos ter aí o desenvolvimento espiritual. Vamos ver o nosso desenvolvimento, o progresso espiritual, a nossa evolução, como uma esfera. Nós somos um ser que estamos circunscritos. Aqui podemos falar que somos nós, um ser, ou a existência. Aí nós vamos ter aquele desenvolvimento nas linhas da ação, do fazer, do comportamental, que é aquele desenvolvimento ético e moral que nós vamos aplicando aí e trabalhando nesse sentido. Nós vamos ter aí também o nosso desenvolvimento emocional. A gente vai aprender através da emoção, nós vamos amadurecendo, experienciando, conhecendo através dos processos emocionais. E temos também um terceiro círculo aí, que é o desenvolvimento através, que é a nossa evolução através do nosso racional. A gente vai desenvolvendo a nossa mente. Então, na verdade, o nosso progresso, o nosso desenvolvimento na verticalidade, a nossa evolução, esse desenvolvimento aqui, ele está fundamentado nesses 3 aspectos aqui. Na medida que esses aspectos vão se desenvolvendo, este aqui também vai se ampliando. Ele vai se aprimorando, ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo. Ok? O grande problema é que nós temos a tendência de alimentar mais um desses aspectos do que o outro. Nós temos essa tendência. É como se a gente desse prioridade a um desses aspectos. E isso aí depende do ser. Do ser. De cada alma, de cada espírito, depende dessa perspectiva aí para isso. Então, o importante é que, para a gente também poder desenvolver de forma correta, a gente tem que fazer um desenvolvimento integral, ou seja, um desenvolvimento equilibrado dessas 3 coisas aqui, que a gente possa conseguir um desenvolvimento equilibrado desse aspecto global aqui, geral, que a gente pode designar como espiritual. O grande problema é aquilo que eu falei para vocês. Geralmente nós tendemos a priorizar um desses aspectos e ele acaba dominando ou desenvolvendo mais do que os outros, aonde vai nos levar ao desequilíbrio, às perturbações, algumas dificuldades. Mas isso, na evolução do ser, ao longo do tempo, ele vai ter que aprender a equilibrar tudo isso aí para poder crescer. E a dor é que vai alimentar isso, o sofrimento. Porque na medida que a gente vai desequilibrando, a gente vai perturbando, a gente vai sofrendo as repercussões de retorno. Ou seja, ação e reação. A gente vai tendo as reações. Onde a gente vai se vendo obrigado, pelo sofrimento e pela dor, a buscar esse equilíbrio. E isso aí só é possível ao longo das reencarnações. Por isso que a reencarnação é um conceito fundamental em todo esse processo aí, mas a gente não vai abordar isso hoje. Então, nós vamos ter os círculos do conhecimento. Então, o conhecimento espiritual, o conhecimento superior, ele está fora desse círculo, está além do círculo. E nós estamos dentro desse círculo, nós estamos em processo de aprendizagem. Então, o que eu falei para vocês? O conhecimento ele sempre vem de cima para baixo. Falei que meu foi proposital,
Círculos do conhecimento. Sim. Não, é uma forma de dizer aqui. Poderia pôr aqui ciclo do conhecimento. Eu quis colocar aqui seu título. Só isso. Isso é um título. Ah, tá. Achei que era devido à importância. Não, isso é um título. O título eu coloquei assim. Ah, entendi. Ciclos do conhecimento. Não tem nada a ver aqui, não. Só o título. Podia ter... Porque se eu fosse colocar aqui em cima, eu teria que diminuir o não tinha espaço. É por isso. Bom, aqui nós vamos ter, então, o conhecimento. Como é que esse conhecimento chega a nós? O conhecimento vai chegar a nós lá no início do processo da humanidade, lá na época lá dos egípcios, ou antes dos egípcios, lá no processo do progresso inicial da evolução das sociedades humanas. O conhecimento vai chegar a nós através das escolas iniciáticas. Era um dos meios desse conhecimento chegar a nós. Só que a gente tinha muita dificuldade de chegar nessas escolas iniciáticas. Para a gente chegar nessas escolas iniciáticas, a pessoa ela passava por diversas provas, por diversas questões aí. Não era qualquer um que chegava a ter contato com essas escolas iniciáticas. Alguns dizem que essas escolas iniciáticas existem até hoje. Só que ter contato com elas não é simples e nem fácil. Então, Jesus, que é o coordenador de toda evolução do progresso na Terra, ele envia várias pessoas para nos ensinar, para nos ajudar. Então, a gente tem lá o Lao Tse, tem Forri, tem Buda, tem Moisés, tem Krishna, e ele mesmo veio, num determinado momento, também nos ensinar a alavancar o nosso progresso, o nosso desenvolvimento. E essas pessoas, na medida que eles vinham, essas escolas iniciáticas também, eles tinham seus enviados, que eles enviavam para ensinar as pessoas o conhecimento, as informações. A gente pode configurar esse conhecimento basicamente, em três caminhos. São 4 caminhos, na verdade. Então, mas são 4 caminhos fundamentais para a gente aprender ou vivenciar esses processos de aprendizagem. Nós vamos ter aí o caminho do comportamental, que é o caminho do fazer, do agir, que um pensador russo chamado Gurdjieff designou esse caminho como o caminho do fakir. Então, todas aquelas religiões, aquelas escolas, ou aquele conhecimento que vai elaborar pelo viés, pelas linhas da ação, do agir, é o caminho do fakir. Por exemplo, meditação. Meditação é um caminho próprio do fakir, porque você tem que fazer, você tem que agir, você tem que parar, sentar numa certa posição, pensar, refletir. Então, é um caminho da ação. Então, é um caminho que está dentro dessas linhas do comportamento. E nós vamos ter aqueles caminhos que vai lidar com essa área do ser humano que é referente à emoção. E o Gurdjieff foi designar esse caminho como o caminho do monge, ou seja, o caminho da fé, da religião, porque a fé e a religião ela trabalha em cima do sentimento das pessoas, do emocional. É o caminho religioso. Nós vamos ter um terceiro caminho aí que vai lidar com as questões racionais e que o Gurdjieff foi designá-lo como caminho do yogi. É aqueles caminhos que vão apresentar, por exemplo, a filosofia, quase toda ela é um trabalho racional, de informação, de esclarecimento, de pensar. Então, é um caminho, são caminhos da razão, onde que as pessoas estão trabalhando nele nas linhas da razão. E é interessante que nós vamos nos adaptando a esses caminhos de acordo com aquilo que a gente, como é que eu falei no início lá? A gente realça, a gente prepondera, predomina, isso, a palavra é essa, com aquilo que predomina em nós. Se eu sou uma pessoa que caminha mais os aspectos que dominam em mim é mais o do fazer, do agir,
a gente tende a esse caminho, os caminhos comportamentais, ou o caminho do faquir. Se eu sou uma pessoa mais, que predomina em mim é mais a emoção, os aspectos emocionais, aí eu vou para o caminho da emoção, o caminho da religião, ou o caminho do monge. E se ao contrário, em mim predomina são os aspectos racionais, da razão, aí eu tendo a esses caminhos racionais, que o Gurdjieff chamou de caminho do yoga. Mas é importante tudo isso aí, nós deveríamos saber e trabalhar pelo quarto caminho, que é o caminho consciencial. É aquele caminho que vai buscar um equilíbrio, um trabalho em todas essas áreas aí. Porque todos esses aí são aspectos que fazem parte do nosso ser. E a gente deveria equilibrá-los. Então, por exemplo, dentro da linha do caminho do monge aqui, o espiritismo estaria aqui dentro da linha do caminho do monge, alguns aspectos da doutrina. Se você for fundamentar a doutrina espírita, o espiritismo, no que prepondera nele, seria um caminho religioso. Então, dentro do conhecimento espírita, eles vão falar da necessidade de equilibrar razão e sentimento. Só que, na verdade, não é uma dualidade. Tem que ter duas asas. Mas as duas asas, eles esquecem que as duas asas sustentam um corpo. E o corpo faz parte. Não existe um pássaro só de asas. E não existe um pássaro que é só corpo. Então, na verdade, esse ser é uma trindade. Ele é um corpo e tem duas asas. Uma representando a emoção e a outra representando a razão. No universo, a gente já apresentou isso na live passada, da semana passada nós apresentamos isso, não existe dualidade no universo. O universo sempre é composto de trindades, nunca de dualidades. Dualidade é a nossa dificuldade de entender os processos universais, que todos os processos universais ocorrem em trindades, em três leis, em três forças, em três configurações. O problema é que a gente tem dificuldade de entender e compreender isso, onde a gente criou o dualismo. A gente vê lá na figura Yin e Yang um dualismo, mas na verdade o Yin e Yang não é dual, ele é uma trindade. A gente não vai entrar nisso aqui agora, porque estaríamos saindo um pouco do foco. Então, nós temos aí, o Gurdjieff, ele propõe 7 tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas número 1, número 2 e número 3. Então, essas pessoas número 1 é aquelas que predomina nelas o fazer. Então, essas pessoas, se você tem tendência, se você gosta mais de agir, de fazer, do que pensar, do que sentir, você é um homem número 1. Agora, se você é aquela pessoa que você percebe que em você, o que predomina em você é o sentir, são as emoções, é algo que... Aí você é uma pessoa número 2. E a pessoa número 3 é aquela pessoa que vai ter a predominância no seu ser, no seu existir, dos aspectos racionais, dos aspectos mentais. Essas são as pessoas número 3. Já as pessoas número 4, 5, 6 e 7 são aquelas pessoas que vêm desse conjunto inicial aqui, 1, 2 e 3. Ou seja, aquelas pessoas já estão alcançando aquele ponto de equilíbrio. Se você já está alcançando esse ponto de equilíbrio, você é uma pessoa número 4. Se você está procurando, já está fazendo um trabalho, um processo consciencial da sua evolução, você está realizando esse desenvolvimento, esse progresso de maneira consciente, está compreendendo a importância disso, está alavancando, alimentando e vendo essas divergências que existem em você, você já percebe que você predomina a emoção, mas você tem necessidade de equilibrar a sua razão e o seu fazer, aí você já está caminhando para uma pessoa de número 4. Aí você tem a oportunidade de entrar nesse processo, naquelas escolas, naquela aprendizagem das escolas do quarto caminho. Porque essas escolas vão ensinar as pessoas, vão orientar as pessoas, vão instruir as pessoas a equilibrar e a se desenvolver
nos seus campos do fazer, do sentir e do pensar. Então, as linhas do conhecimento que nós temos disponíveis são os caminhos do faquir, que vai trabalhar o conhecimento, o desenvolvimento do ser pelo fazer. E nós vamos ter os caminhos do monge, que são aquelas escolas, aquelas instituições que vão levar as pessoas a desenvolver ou vão trabalhar o conhecimento através do sentir, através da emoção, através dos processos emocionais. Da mesma forma, nós vamos ter aquelas escolas que vão ensinar as pessoas através da razão, vão trabalhar o conhecimento, que vai estar configurado, hoje podemos classificá-lo como caminhos do yogi. E nós vamos ter aquelas escolas do quarto caminho, que vão buscar desenvolver ou trabalhar esse progresso do ser nessas três linhas que o constituem. Porque nós somos um ser que possuímos um corpo, temos uma emoção e temos uma razão. Então, a gente vê que as escolas de conhecimento hoje, todas elas são deficitárias em um ponto ou no outro. Porque elas não reúnem essas informações, esses conhecimentos. Agora, elas não estão ajudando? Lógico que estão ajudando. Todas elas têm suas contribuições, todas elas têm as suas importâncias, todas elas estão nos auxiliando os seres no seu progresso, no seu desenvolvimento. Então, no futuro próximo, aí a gente não sabe de quanto tempo, aí o que vai predominar são os processos conscienciais, conscientes, que a gente vai saber e conhecer todos esses aspectos e trabalhar nessas linhas de equilíbrio. Isso está para frente. Então, nós estamos aqui hoje alimentando essas informações, esse conhecimento, que é algo que ainda vai vir no futuro. Isso ainda não está ainda presente, não. Então, muitas vezes, uma religião fala assim, porque nós vamos dominar no futuro, vamos... Lógico, não, todas as escolas estão abrindo perspectivas, abrindo possibilidades para o futuro. A gente vem a caminhar nessas linhas conscienciais, conscientes, de equilíbrio e de harmonia. Mas, por enquanto, todas as escolas trabalham um aspecto ou outro, deixando um ou outro ponto deficitário. Porque até mesmo que trabalhar esse conjunto todo não é tão simples e não é tão fácil para todas essas questões. Então, a gente espera ter dado para vocês aí uma ideia das linhas, os caminhos do conhecimento que nós temos, desses processos, das formas como nós podemos obter o conhecimento e, a partir deles, progredir, crescer. O mais importante, que na medida que nós vamos vivenciando tudo isso aí, nós vamos aprendendo, nós vamos conhecendo. Só que isso leva tempo. Não são processos que ocorrem assim de uma hora para outra. É lógico, se você já está trabalhando nesse conhecimento, dessas informações, estão entendendo todos esses aspectos aí, você já está abrindo o campo para um processo mais consciente, para um processo mais elaborado, de mais equilíbrio. Mas aí, isso depende de cada um de nós. Do estado em que nós nos encontramos. É aquilo que ele falou lá no início. E que a informação espiritual também coloca. Só quando o servidor está pronto, o trabalho aparece. Ou nas linhas espiritualistas. Só quando o aluno ou o discípulo está pronto, o mestre aparece. Não há outra forma, não há outro caminho. Isso depende do nosso trabalho que a gente realiza consigo mesmo. A gente vai podendo entender e realizar esse trabalho sobre nós mesmos de uma forma mais consciente, de uma forma mais equilibrada, mais harmoniosa. Isso quando a Luiz fala, né? Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Sim, exatamente. A gente está colocando aqui, né? E nesse aspecto. Então, eu preciso. Se a gente não tem maturidade, a gente está ainda deficitário ainda, senão a gente está querendo defender aquilo que a gente tem como verdade, a gente não quer cotejar, analisar, verificar
pesar essas informações aí. Você quer defender o que você pensa como uma verdade absoluta, então você mostra que não está pronto ainda para verdades maiores, para um conhecimento mais amplo e mais... Agora, uma coisa que a gente quer deixar claro é que todas as linhas de conhecimento, ela tem a sua importância, tem seu lugar, tem o seu porquê, tem a sua razão e está contribuindo conosco, cada um de nós. Porque, dependendo do ponto que nós nos encontramos, a gente não tem condições de lidar com esse equilíbrio total. Por exemplo, tem pessoas que só conseguem lidar dentro do caminho do monge. Ele não consegue sair dessa esfera, do caminho da religião. Seja ele lá católica, protestante, o que for, está dentro dessas linhas aí. Não consegue transcender essas linhas. E além, compreender que todos nós estamos num processo de evolução, de crescimento, de desenvolvimento. Isso que é o ponto fundamental, que é o ponto principal. E para isso, nós temos que aprender. E nesse processo de aprendizagem, nós temos essas linhas de conhecimento. E o conhecimento está sempre chegando a nós do alto. E como a gente falou no início, a gente não nasce sabendo. Então, vai chegando através de diversos meios. Ou a pessoa nasce aqui e vai nos ensinando, porque já nasce com um padrão de inteligência, de informação maior, pelos esses contatos que a gente tem com o campo espiritual, por aí. Bem, gente, espero ter dado uma luz aí, ajudado vocês a compreender um pouco mais. Bom, podemos finalizar então o trabalho de hoje. Quer colocar alguma coisa, gente? Não, tranquilo. Então, podemos finalizar o trabalho de hoje. Vamos lá agradecer a Deus pela oportunidade e por todas as bênçãos que a gente tem recebido. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, divino orientador de todos nós, nesses instantes, Senhor, ao encerrarmos as reflexões desta noite, gostaríamos de vos agradecer o amparo que nos vimos objetos, esse apoio que chegou até nós, essa assistência amiga, agradecendo a presença dos corações que conosco reuniram a partir dos planos espirituais da vida, agradecendo, Senhor, a participação da nossa companheira Vicentina. E, enfim, Senhor, vos pedimos abençoar todos aqueles que vierem a nos ouvir e nos assistir de futuro, que essas informações possam lhes ajudar a repensar, a pensar, enfim, a tomar aquelas decisões de que necessitem, de que careçam, ou expandir o seu conhecimento, o seu entendimento acerca dos processos que nós vivenciamos na vida em busca do nosso crescimento e aprimoramento moral e espiritual. Agradecido por tudo, vos pedimos, Senhor, envolva todos nós nas tuas bênçãos, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Boa noite para todos e até a próxima semana que vem, onde nós veremos aqueles princípios fundamentais do conhecimento espiritual. Até lá, tchau.